Gilmar Mendes, ele fala demais, leva a checada dos seus colegas ministros do STF e é humilhado publicamente. Esse é o resumo da história. Como assim, Deltan? Como assim Gilmar Mendes levou uma checada dos demais ministros do STF? Gente, foi isso mesmo que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, ele tomou praticamente uma nota da comunidade dos demais ministros do Supremo, algo que é simplesmente inacreditável. Se a gente pensar que o STF é o órgão mais corporativista de todos, que mais se autoprotege diante das críticas e ataques. Mas eu vou contar exatamente o que aconteceu e como o Gilmar não só levou esse puxão de orelha por ele ter falado o que não devia, mas como ele não aprendeu a lição e continua falando demais pelos cotovelos, inclusive sobre a regulação das redes sociais, ou melhor, sobre a censura. E se você ficou curioso para entender, já vai deixando aí o seu like, bora aqui comigo que eu vou te contar essa história. No dia 23 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes, como sempre, estava lá em um fórum empresarial na Suíça, a convite de ninguém sabe quem, com os custos pagos também por ninguém sabe quem. Tá aí, gente, uma boa pergunta para a imprensa fazer, hein? Quem financiou as passagens, a hospedagem e a segurança do ministro na Suíça? E aí lá, ele diz o seguinte, separei aqui para vocês, olha o que ele disse. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre o qual nós teremos que nos debruçar. Veja o que ele falou. Ou seja, o ministro disse que a reforma semipresidencialista estava na agenda do Supremo deste ano, a não ser que ele esteja também trabalhando como um senador, deputado ou como quem manda no Congresso, o que também não é de duvidar. Senão, estava na pauta do Supremo e disse que o tribunal ia decidir sobre isso. O que é essa reforma semipresidencialista, Deltan? O semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro, que é eleito pelo Congresso Nacional. O próprio Gilmar Mendes escreveu uma PEC que faria a transição do sistema atual presidencialismo para um semipresidencialista, o que é um absurdo, já que se essa PEC fosse aprovada e fosse posteriormente questionada no Supremo, a sua constitucionalidade, o próprio Gilmar Mendes, como ministro, teria que analisar o projeto que ele mesmo escreveu. Ou daquele jeito tipo Alexandre de Moraes, sabe? Que cruza, vai lá e cabeceia pro gol e outra hora é goleiro? Mesma coisa. Não que não tenha precedente, né, gente? Sem falar que essa defesa aguerrida do Gilmar ao sistema semipresidencialista é uma atividade política, algo que o juiz deveria se restringir, não fazer no Brasil. A atividade político-partidária é, inclusive, crime de responsabilidade de ministro do Supremo, punível com impeachment. Mas, como a Constituição não vale para os Supremos, deve ser Supremo por causa disso, né, gente? Tá Supremo acima da Constituição. Como a Constituição não vale para os Supremos, Gilmar Mendes é um Supremo, ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque nada nunca acontece com ele. Só que aí está o pulo do gato. Simplesmente não existe nenhum processo pendente de julgamento no Supremo sobre presidencialismo. Nenhum. Zero. Nada. E aí? Gilmar mentiu, espalhou desinformação e fake news para avançar uma agenda pessoal política dele. Uma causa a qual ele é simpático. E aí os colegas do Gilmar foram para a CNN dizer o seguinte: semipresidencialismo não chegou ao STF. Gente, olha só que humilhação. Os colegas do Gilmar Mendes desmentindo ele, tendo que ir a público dar aquela checada, aquela nota da comunidade no Gilmar. Olha aí, vou ler para vocês o trechinho aqui. Mesmo com a vontade expressa do ministro Gilmar Mendes de analisar a constitucionalidade e a possibilidade de adoção de um regime semipresidencialista, não há no Supremo Tribunal Federal qualquer ação específica sobre o assunto nesse momento, segundo apurou a CNN junto a integrantes da corte. Meu caneco, Gilmar, por que você não se cala? Para de falar. Calado é um poeta, para de dar entrevista, para de falar fora dos autos é aqui, não é lá. Para de ficar antecipando julgamentos sobre casos que estão no STF, para de falar de golpe, para de falar de culpa de Bolsonaro, para de falar de Lava Jato, para de atacar os agentes públicos que combateram a corrupção. Simplesmente para, por favor, ninguém te aguenta mais, nem mesmo os teus colegas do Supremo. Mas ele parou? Não, não parou. Gilmar dobrou a aposta e resolveu falar também da regulação das redes sociais.
Nesse mesmo fórum empresarial chique lá de Zurique, na Suíça, Gilmar deu a seguinte declaração para o Correio Brasiliense. Ele disse, separei aqui, ó, estamos atrasados na regulação das redes. Foi o que ele disse aqui, defendendo que o Brasil tinha que buscar uma regulação. Ministro, regulação já existe e se chama Marco Civil da Internet, aprovado democraticamente pelo Congresso Nacional, depois de anos e anos de estudos e debates. O que não existe é a regulação que vocês, ministros do Supremo, querem. Ou seja, o que não existe é a censura que vocês querem impor. É isso que vocês querem, nada mais, nada menos. Mas eu concordo com você que está atrasado. Apenas não nisso. A gente está atrasado mesmo, tendo uma Corte Suprema tão bananeira como essa, em que os ministros viajam para o exterior, bancados sabe-se lá por quem, sabe-se lá como, pode ser até alguém com processos aí no Supremo, para ficar falando em lugares chiques do mundo afora sobre o Brasil. Não deveriam nem falar, né, gente? Mas quando falam ainda fora do Brasil. As ações suas, Gilmar Mendes, são uma vergonha. É uma verdadeira realização da profecia do professor da USP, o Dalmo Dallari, que logo antes de Fernando Henrique Cardoso te indicar, disse palavras que iriam ficar para a história e arrepiar a alma de todos os brasileiros de tão verdade que elas são. Ele disse, Gilmar Mendes do Supremo é a degradação do Poder Judiciário. E agora eu quero ouvir a opinião de você que está aqui com a gente. Você concorda que Gilmar Mendes, calado, é um poeta? Conta aí pra gente nos comentários.